Entretanto, esse Fernando Lopes, que estava na London Film School, que eu não conhecia pessoalmente, enquanto eu estava a escrever aquele livro que lhe mostrei, eu precisava de fotografias, e muitas das fotografias eu sabia que estavam no arquivo, no gigantesco arquivo, sobretudo filmes mudos, filmes antigos, filmes clássicos. E alguém me informou que havia um tal Fernando Lopes, que estava na London Film School, que era português, que talvez me pudesse ajudar. E eu escrevi ao Fernando Lopes, excelentíssimo senhor, naquela altura, agora deve estar português, excelentíssimo senhor e tal, gostava muito de que estou a escrever um livro, precisava de umas fotografias do Murnau, do Fritz Lang, vocês têm tudo. E ele escreveu tanto. Bem, e começámos a conhecer, foi assim que eu conheci o Fernando Lopes. Eu fui para Londres no final de 59 e voltei quase em finais de 61. E fui para a London Film School. E tive a sorte de apanhar uma série de professores que estavam também eles próprios a fazer uma revolução no cinema inglês. O Lynn Jansen foi meu professor, o Carl Rice foi meu professor de montagem, o Tony Richardson, gente assim, e mesmo no teatro, na parte dos atores, a companhia da Joan Littlewood, Rita Teshinger, gente assim. Isso foi importantíssimo, para além do movimento intelectual que existia nessa altura, Universities on Left Review e coisas assim, mais à esquerda. E, para além disso, Londres foi importante porque eu consegui ver no British Film Institute todos os grandes clássicos que aqui não conseguimos ver na altura. O quê, por exemplo? Que vinham desde o Eisenstein ao Podolsky, a tudo, e acompanhar, por exemplo, o início todo do Bergman, o Ozu, um dos outros professores que tive foi o Jack Clayton, que acabou por ser um dos grandes realizadores de cinema inglês, e isso evidentemente marcou muito e sobretudo o movimento do free cinema, com o Tony Richardson, o Carl Raz, o Lindsay Hansen, e eu, como aluno da escola, pude participar, e aluno deles, pude participar como estagiário. Tive possibilidades de ter ficado em Londres, porque tive convites para ficar quer na BBC, quer na Shell Film Unit. Decidi que tinha que vir para Portugal, com tudo o que isto significava em 61, 62, que era vir para um país cinzento, com uma ditadura, mas que era possível, com outros amigos meus que eu sabia que estavam em Paris, por exemplo, o Paulo Rocha estava em Paris, eu estava em Londres, fazer qualquer coisa juntos, dar uma outra imagem, outros sons deste país. E foi um bocado assim que nasceu o Cinema Novo. Tivemos a sorte que apanhámos um produtor que também tinha estado em Paris com o Paulo Rocha, o António da Cunha Teles. Eu fui para o IDEC porque estava a estudar medicina. Entretanto, começou a televisão experimental em Portugal e eu comecei a fazer umas reportagens para a televisão, câmera na mão e tal, filmada em 16mm, com a paiar e tal. E essas reportagens eram um grande sucesso, não é? E queriam que eu ficasse a trabalhar na televisão. Eu disse, muito bem, mas estou a estudar medicina, não se pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, para me dedicar a essa atividade, queria aprender tudo, se pudesse aprender, não é? E foi nessa altura que fui, de facto, para Paris e fiz o IDEC e cheguei a Paris, uma espécie de avidez de adolescente, não é? Fiz todos os cursos de cinema que se podia fazer ao mesmo tempo, fiz o IDEC, fiz um diploma em filmologia na Sorbonne, que aliás foi um curso muito interessante, muito mais interessante do que eu pensava à partida, não é? Como um curso em perito em técnicas audiovisuais, ainda havia 3 filmes todos os dias na Cinemateca, às 6h30, 8h30, 10h30 da noite, religiosamente todos os dias. Cunha Teles é de uma família antiga, importante da Madeira. O pai Ju, que era advogado. E deixou-lhe algum dinheiro que ele gastou todo com os primeiros filmes que fez em Portugal. Os primeiros filmes dele, perdeu tudo, que ele tinha uma certa herança e gastou muito dinheiro que não conseguiu recuperar. Portanto,
ele começou logo que não tinha dinheiro, começou a inventar um curso para ensinar o que era cinema, técnicas e estéticas. E a primeira coisa que ele fez é criar um curso de cinema. E logo nos primeiros anos ele revelou-se um tipo com habilidades. Ele já sabia muito de cinema, mas ele conseguiu... Era uma época que toda a gente era cinéfila. Havia cineclubes no país todo, portanto toda a gente queria. Havia centenas de pessoas que queriam entrar para ser realizadores ou técnicos de cinema. Isso na altura dos anos 50? É os anos 50, 60. Ora, ele conseguiu colecionar toda a gente que parecia mais inteligente e mais dinâmica para ir para os cursos dele. Ele arranjava muito barato, mas arranjava lugar para dar curso e algum dinheiro para pagar as despesas do curso. Coisas pequeninas, mas ele logo conseguiu selecionar uma quantidade de gente que tinha futuro no cinema. Do modo geral, ele era muito hábil. Quem ele selecionou, ainda hoje, são muito importantes, passados 60 anos.